Não vou começar a minha gravação de hoje com com as triviais saudações fraternas. Hoje não é um dia destinado a fazer saudações. Eu inicio esta gravação, a gravação deste vídeo, comunicando os meus mais sinceros sentimentos àqueles que, no decorrer deste um ano de pandemia, perderam os seus entes queridos, passando por uma das dores mais agudas e cruéis que o ser humano pode conhecer. A estas pessoas transmito as minhas condolências, os meus mais sinceros sentimentos, em especial aqueles que neste dia perderam uns ou alguns dos quase 3.000 mortos. Isto mesmo, quase 3.000 cidadãos mortos, quase 3.000 cidadãos que perderam suas vidas preciosas, graças à inabilidade, à insensibilidade, à inércia, à incompetência do governante. De fato, estas perdas, que temo hão de chegar à cifra de 1 milhão, devem-se, antes de tudo, às péssimas opções políticas ou à péssima opção política feita por parte dos cidadãos brasileiros. Parte dos cidadãos brasileiros que ainda apoia apesar de 3.000 mortes ao dia, e sequer a cifra de 3.000 mortes ao dia basta para sensibilizar estas pessoas, porque continuam a apoiar este governo inapto, inábil, inerte, insensível, irresponsável e cruel. Nada é capaz de fazer com que parte dos nossos cidadãos se sensibilize. São tão insensíveis quanto este governo tirânico, este governo despótico, este governo tirânico, despótico, que está a promover este genocídio. Eu digo isto porque hoje eu deveria ter me assustado, talvez mais, deveria ter me assustado mais com a cifra de cidadãos mortos no dia. Quase 3.000 cidadãos vitimados pela Covid. Não, porém não é o número dos cidadãos mortos deste dia que mais me assombra. O que mais me assombra é que apenas 56% dos cidadãos repudiam este governo homicida, este governo irresponsável e assassino. Apenas 56% dos cidadãos. Isto significa que 44% dos brasileiros é solidário, faz-se solidário com este governo assassino. São comparsas, são corresponsáveis, são parceiros e são responsáveis pelo sangue dos seus co-cidadãos. São responsáveis pelo sangue dos demais cidadãos. Partilham da culpa pelo homicídio. Eu estou pontuando bem. Partilham da culpa pelo homicídio, porque se recusam a condenar um governo assassino, um governo homicida, que deveria, há mais de um ano, ter tomado todas as providências cabíveis e possíveis para evitar a situação calamitosa pela qual ora passamos. É para isso que serve um governo.
É para isso que serve o Estado, é para isso que serve a coisa pública, a gestão pública, para planejar as ações e para salvaguardar a vida e a dignidade dos cidadãos pagantes de impostos. E é exatamente isto que este governo inepto, inábil, inerte e irresponsável recusou-se a fazer desde o princípio, ou seja, há 1 ano atrás. Tomando um caminho diametralmente oposto àquilo que é preceituado pela ciência médica. Observe, temos um louco à testa do governo. Um louco que exerce legalmente a medicina, pretendendo indicar tratamento e clinicar a população brasileira contra tudo aquilo que tem sido descoberto e revelado pela ciência médica. Temos um louco, temos um demente, temos um homem que delira e pretende exercer ilegalmente a medicina. Presidente, não médico. Ele não tem o direito de clinicar, ele não tem o direito de recomendar tratamentos e medicações, porque ele não é médico. Tá? E, no entanto, esse arrivista se introduz no Ministério da Medicina, do Ministério da Saúde, desculpem, tenta controlar, tira a liberdade dos diversos ministros da saúde, recomendando o uso de medicação revelada ineficaz. Apenas isto? Não. Tendo em vista interesses de ordem econômica, este homem leviano, irresponsável, posicionou-se da mesma forma contra o isolamento social. Para preservar os interesses do capital, para preservar o lucro, com essa desculpa esfarrapada, como veremos, o indivíduo colocou-se contra um dos elementos mais importantes da profilaxia, que é o isolamento social. E como se não bastassem essas duas cagadas, que é medicar a população com medicamentos de natureza ineficaz e de opor-se ao isolamento social, esse homem degenerado, irresponsável e canalha, como se não bastasse tudo isso, ainda se posiciona contra a vacina. Como se não fosse suficiente, posiciona-se contra a vacinação. E, é claro, o resultado só podia ser esse resultado catastrófico, calamitoso, bizarro, monstruoso, nefasto que ora assistimos. Com quase 3.000 vítimas diárias. É a perda de 3.000 vidas por dia. Situação em que o Brasil converte-se no centro mundial da pandemia, foco principal do coronavírus a nível planetário. É como se nós tivéssemos entrado numa máquina do tempo e regressado para o século XIX, anterior a Carlos Chagas, anterior a Oswaldo Cruz, aos grandes médicos que lutaram para que as pessoas da época fossem imunizadas. Como se nós voltássemos para o século XIX, há 170 anos atrás, quando tivemos a epidemia de cólera. E nós não temos um Carlos Chagas, nós não temos um Rui Barbosa, como nós não temos, o que é ainda pior, não temos um Dom Pedro II, que apesar da precariedade do tempo, era um governante responsável e abnegado. Não temos um Getúlio Vargas, não temos um Kubitschek, não temos uma Dilma Rousseff que nos valha. Estamos nas mãos de um novo Nero, de um novo Calígula, de um novo Domiciano, entregados ao Deus dará.
ou seja, sem solução alguma. Enquanto nossos parentes, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais caem vitimados, caem como moscas vitimados pela Covid. Nós havíamos dito que o Brasil regressaria para a época de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil regressaria à condição de 30 anos atrás, ou de 40 anos atrás, do tempo de José Sarney e da inflação galopante. Mas não prevíamos que nós voltaríamos mesmo para 170 anos atrás, tempo da grande epidemia de cólera. Ao menos o governante, que era Dom Pedro II, podia declarar que não podia fazer grande coisa, porque a ciência médica não estava desenvolvida suficientemente. Como falei, ainda não havia um Rui Barbosa, ainda não havia um Carlos Chagas, um Adolfo Lutz. Então o Brasil não estava em situação de combater de maneira eficaz uma epidemia de cólera. Nós estamos no ano de 2021. Pós-vacina, pós-antídotos, pós-antibióticos. E momento em que temos à nossa disposição inúmeros resultados de investigações científicas, profiláticas, com relação a diversas doenças. Sabíamos que sabíamos desde a peste negra, a peste negra, a gripe espanhola, que a falta de matéria médica, de insumos clínicos, a única tábua de salvação é o isolamento social. Quando nós temos um contágio acelerado e nós não possuímos matéria médica, insumos medicamentosos, o único caminho é este: é o isolamento social. Os medievais já sabiam disso, nossos ancestrais, nossos avoengos já sabiam. Porém, forçoso dizer que durante a gripe espanhola, há 100 anos atrás, o governo norte-americano, com suas preocupações econômicas, preocupações de natureza mórbida, já havia tentado ocultar a situação, ou seja, ocultar aquilo que estava acontecendo, ocultar a contaminação, ocultar a epidemia, ocultar a gripe, que estava se disseminando não só pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, e ela só era divulgada, essa situação só era divulgada pela imprensa espanhola, que era uma imprensa livre, e por isso a gripe foi apelidada de gripe espanhola, porque a imprensa espanhola era a única que divulgava. O resultado dessa ocultação, com o objetivo de preservar as instituições econômicas, de salvar a economia, foi uma hecatombe lá nos Estados Unidos. O resultado foi a morte de milhões de pessoas. Dezenas de milhões de cidadãos morreram porque naquelas condições, o governo norte-americano, que é modelo do Bolsonaro, o Trump, que é outro canalha Stroessner, modelo do Bolsonaro, porque o governo de lá não tomou as devidas providências, não fez nada, pelo contrário, tentou esconder das pessoas para salvar a economia. E 100 anos depois, o governo brasileiro, este presidente insensato e insensível, trilha o mesmo roteiro, comete os mesmos erros, com os mesmos resultados. Então temos aí 3 mil cidadãos praticamente morrendo no dia de hoje. Graças a essas decisões que não são baseadas, não é apenas na ciência, não é apenas decisões que não são baseadas em algo muito mais elementar, e muito mais precioso. As decisões de Bolsonaro não são fundamentadas no que chamamos de ética. É um homem sem ética, é um governo sem ética, sem virtude, sem decência. Porque a ciência não nos traz ética. A ciência nos traz medicamentos, é importantíssima, não nos traz ética. Ética é algo mais importante do que a própria ciência. Ética é algo essencial, é algo vital, e é precisamente
A primeira coisa que falta a este governo pernicioso que temos, falta ética. Um governo que coloca necessidades econômicas, tá, relacionadas com bens materiais, com capital, com lucro, com ganhos, acima das vidas humanas, é um governo sem mínimo de ética. É um governo alheio à ética. É um governo antiético. É claro que precisamos de insumos materiais para viver. Muitas pessoas que estão aqui me acompanham, mas eu tenho que ter trabalho. Eu tenho que trabalhar, porque eu preciso ganhar o meu salário, porque tenho contas, inclusive, para pagar, tenho minhas contas de água, de luz, de telefone, e tenho de pagá-las. Se não trabalho, não recebo salário. Se não recebo salário, não pago minhas contas. Este é o grande dilema. O grande dilema que vivemos hoje é este. As pessoas não querem parar de trabalhar, porque elas têm contas, elas têm despesas, e elas precisam pagar as suas contas, elas precisam pagar essas despesas, e para tanto dependem do salário. A problemática é falaciosa. Por que falaciosa? Falaciosa porque o governo Bolsonaro, ele defende uma doutrina, uma ideologia, o governo não ideológico, né? Só que não, porque não existe governo não ideológico, a ideia está em tudo, princípios e valores estão em todas as coisas. O governo Bolsonaro está alinhado com uma doutrina, com uma ideologia, com uma crença chamada minimalismo, ou Estado mínimo. E é esta ideologia do Estado mínimo, do minimalismo, que é a principal responsável pelas cagadas que faz este governo. Porque este governo, segundo os preceitos do minimalismo, ele pensa antes de tudo, em primeiro lugar, em contenção de despesas, em teto de gastos. Então a grande preocupação deste governo é com economizar, não gastar, não ter despesas. E, evidentemente, a partir desta ideologia, os gastos são diminuídos por meio de cortes de verbas. Esse enxugamento significa cortes de verbas em diversas áreas do governo, principalmente nas que dizem respeito à promoção humana e investimentos sociais. Cortes, pasme, na educação. Para se ter o teto de gasto e enxugar as contas públicas, é preceito cortar gastos. Gastos na área da educação, gastos na área da saúde e outras diversas áreas. Agora você veja que em situações normais, cortes na área da educação e cortes na área da saúde são mais do que discutíveis, são extremamente funestos, porque destes cortes resultará uma queda de qualidade, tanto na educação pública quanto na saúde pública, e com as inúmeras decorrências em termos de qualidade de vida. Agora veja então, avalie então a aplicação destes princípios equivocados no momento de pandemia. Se o minimalismo já é uma idiotice em situações normais, imagine aplicar a doutrina minimalista, ou do Estado mínimo e do enxugamento financeiro e do teto de gastos durante uma epidemia. É exatamente isto que este governo destrambelhado está fazendo. Por quê? Porque se recusa a pagar subsídios para os cidadãos e a cancelar como deveria as contas dos cidadãos. Então, o que este governo deveria... Quando nós falamos, temos um dilema, e ele é falso, que as pessoas precisam se isolar. As atividades econômicas precisam parar. Mas os cidadãos não podem deixar de ganhar, porque devem pagar as suas contas, tem despesa. O que se faz? Qual é a solução? Qual é a solução quando você vive uma situação de pandemia, de praga, de peste, de contágio, que você depende do isolamento,
e que ao mesmo tempo a economia tem que parar, mas ao mesmo tempo os cidadãos não podem deixar de ganhar. Quem assume o lugar das instituições econômicas? O Estado. O Estado. Para isso o Estado coleta impostos. Para isso o Estado tem reservas. Para isso o Estado, por isso se define como objetivo do Estado ou do governo o bem comum dos cidadãos. Não foi o Engels, o Marx, o Lenin ou qualquer um desses líderes comunistas que disse isto. Foi Aristóteles, o grande filósofo grego, a grande referência em ciências políticas, aquele que escreveu a política. Foi Aristóteles que definiu o bem comum como objetivo da vida política. Em outras palavras, o bem-estar social, a qualidade de vida dos cidadãos. Esse é o objetivo da vida política, não o enriquecimento de alguns, não o bem-estar de poucos, mas o bem comum. A qualidade de vida para a maior parte dos cidadãos. Essa é a doutrina de Aristóteles. Então, é nesse momento que deve entrar o Estado para fazer jus à sua existência, como uma instância, um poder suplementar. E o que fará o Estado? Pagará subsídios dignos e decentes aos cidadãos. Enquanto eles não podem trabalhar, é o Estado, é o governo que deve pagar os seus salários, assumir esta responsabilidade. Mas ele não precisa fazer apenas isto ou só isto. Pode e deve também, como fizeram diversos países europeus, e ao que me parece, salvo engano meu, até o querido Estados Unidos, cancelar as contas dos cidadãos, suspender contas de água, contas de luz, contas de telefone. Porque são essas contas, essas despesas que pressionam os cidadãos, encurralam os cidadãos e fazem com que os cidadãos encurralados, em situação de angústia, de desespero, não desejem cessar de trabalhar. Mesmo quando saibam que se tornam vetores potenciais de Covid, podendo contaminar os seus entes queridos. Ou mesmo quando sabem que podem adoecer e morrer. As pessoas pensam no seu trabalho, pensam na sua ocupação, pensam nos seus ganhos, no seu salário, nas suas contas e nas suas despesas. Mas por que pensam? Pensam porque este governo minimalista, este governo antiético, este governo inerte, irresponsável, insensível, cruel e leviano, este governo não cumpre com o seu papel supletivo. Este governo não exerce o seu papel supletivo, que seria o de assumir o salário dos trabalhadores, pagar subsídios aos trabalhadores, suspender as contas, inclusive os aluguéis, para que todas estas pessoas pudessem fazer o isolamento social, permanecer em suas casas e assim cessar de serem vetores de contaminarem outras pessoas, cessarem de se expor, de serem contaminadas, de adoecerem e de morrerem. Temos um sistema de saúde que, se não é o melhor do mundo, ou se muitos dizem não é nem bom, pelo menos é um sistema de saúde amplo. A saúde pública é uma ampla rede de serviço. E se não é maravilhoso, se não é bom, com certeza esta rede, se utilizada corretamente, ela é eficaz para socorrer aquele número residual de pessoas que numa situação de isolamento social fossem porventura contaminadas. Porém, se não houver o isolamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel, tudo que este governo leviano, este governo insensato vem criticar, se não houverem essas atitudes, isolamento, álcool gel, máscara,
vacina. Tá? Então o número de infectados se tornará demasiado elevado e o SUS não será capaz, nem mesmo o serviço público será capaz, nem mesmo o serviço público de saúde, o SUS, será capaz de tratar esse número elevado de infectados. E nós já estamos assistindo isso. A falência dos serviços de saúde, tanto privado quanto público. Isto é assustador. Eu temo que num momento muito próximo as pessoas passem a morrer como moscas, já não nos hospitais, mas nos corredores, nas portas dos hospitais, nas ruas e talvez em suas próprias casas. Eu temo que as pessoas morram nas ruas, que morram nas casas sem o mínimo atendimento, sem a mínima chance, como aconteceu durante a peste negra e também durante a epidemia de gripe espanhola. Então o meu grande medo é que as pessoas morram em massa, que elas inclusive não haja nem lugar para que elas sejam sepultadas, que abram-se valas, que pessoas sejam enterradas ainda vivas, como aconteceram nas grandes epidemias. Se isto acontecer de fato, a culpa, a responsabilidade será do governo Jair Bolsonaro, desse governo antiético, deste governo irresponsável, cruel, desumano, e não será responsabilidade apenas deste governo, mas de todos os cidadãos que comungam dessa ideologia antiética. Todos são corresponsáveis caso uma desgraça de proporção ainda maior venha acontecer em nosso país. Manifesto o meu repúdio. Tá? Nós avisamos desde o princípio que esse elemento não tinha predicados éticos e humanos para assumir o governo do país. E agora tornamos a repetir. Neste dia em que quase 3.000 brasileiros baixam a sepultura, quase 3.000 cidadãos pagantes de impostos, abandonados pelo Estado, perdem suas vidas preciosas. É isso que tínhamos para dizer. Minhas condolências aos cidadãos brasileiros que perderam os seus entes queridos neste triste dia.